E aí, galerinha, cheguei, professor Andreas na área mais uma vez, nessa primeira aula da semana, pra gente, vamos começar suave, vamos começar tranquilo, vamos começar na frente A, né, que é mais tranquilovski, e vamos finalizar finalmente esse capítulo de propagação de calor, fechou? Como que eu vou finalizar isso aí? A gente já viu tudo necessário para resolver todas as questões, tá? Então o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou dar uma resumida neste capítulo e vamos resolver algumas questões e vamos finalizá-lo com um desafio final. Um desafio massa, um desafio digno de um final épico. Show? Então, vamos lá, propagação de calor. O que você tem que lembrar sobre propagação de calor, povo? Existem 3 tipos de propagação, lembra disso? Quais são os 3? Tem condução, tem convecção, tem irradiação. Condução acontece nos sólidos, acontece nos líquidos, acontece nos gases. Acontece no vácuo? Não acontece no vácuo. Condução é aquele que vai molequinha batendo molequinha, molequinha batendo molequinha. E assim, todo o calor se espalha pelo condutor. Confere? Condução é o que acontece, por exemplo, quando você coloca lá a carninha, você espeta e coloca lá. O metalzinho ele fica quente, fica muito quente por inteiro, por propagação de calor por condução. Beleza? Tem também convecção. Convecção é sobe, desce, lembra que a gente fez assim? Meteoro de Pegasus! Que é água quente é menos densa, sobe, água fria é mais densa, desce, né? Ar frio é mais denso, desce, ar quente é menos denso, sobe. Por isso, a gente discutiu aqui, por isso que o aquecedor sempre colocado embaixo, o ar-condicionado sempre colocado em cima, é por causa da convecção, que acontece a brisa que vem do mar, a brisa que vem do continente, enfim, tem um bocado aí de exemplos de convecção, inclusive do balão, no nosso cotidiano, certo? É por causa da convecção que acontece lá da água de um lago ficar gelado por inteiro ou ficar quente por inteiro, por causa da convecção. E é por causa do comportamento anômalo da água que para a convecção, né? A ideia é isso aqui, ó. Só dá um look. Imagine, tá no lago lá no Alasca, peixinho aqui. Lembra que eu falei isso pra você? Peixinho aqui, peixinho beiçudo. E eis que a temperatura aqui da superfície tá de 5 graus. Essa partezinha aqui vai para 5 graus, ela fica mais fria, água mais fria desce, água mais quente sobe. E fica nesse processo de convecção até que toda a água chegue a 5 graus. Beleza, prof. Agora quando ela vai para 3 graus, lembra que a água de 0 a 4 graus, ela tem um comportamento anômalo. De 4 para 3, de 3 para 2, 2 para 1, ao invés da água se contrair e ficar mais pesada, ela se expande. Se ela se expande, ela fica mais leve. Então, esta água é uma exceção, tá? Ela é mais fria, mas ela é menos densa do que a água mais quente. Olha só que doideira. Então, de 4 para 3, para 2, para 1, para 0. Fechou? Daí ela expande, ela expandindo, ela fica menos densa, ela para de acontecer a convecção. Fechou? Parou de acontecer a convecção, congela só essa partezinha aqui e o resto fica água a 4 graus. A gente conversou sobre isso, tá? Então, convecção é muito interessante, é muito legal aí. Além disso, tem a irradiação. Povo, irradiação, calor que vem com a luz. Radiação eletromagnética. Mais especificamente, infravermelho. Você, meu caro, você é uma lâmpada. Lembre-se disso. Você é uma lâmpada de luz infravermelha. Você está emitindo luz infravermelha agora, tudo que é lado. Fechou? Mas, só que daí vem uma pergunta pra você. Se você entendeu essa parada aqui, você vai me responder essa pergunta agora fácil, tá? E a pergunta é o seguinte. O papai ou a mamãe, ela vai lá assar um frango. Vai fazer um frango assado, professor? Vai fazer um frangão assado. E daí eles colocam o frango lá na vasilha, show, e eles colocam papel alumínio. Professor. Só que papel alumínio tem uma parte que é fosca e tem uma parte que é mais brilhante, né? Aquela parte mais reflexiva, no caso. Uma parte que é fosca, uma parte mais brilhantinha. Show! A pergunta é, qual que é o correto? Já fica de dica pra tua família se ela não fizer isso. É colocar a parte brilhante pra dentro ou a parte brilhante pra fora? O que você acha? Pra dentro ou pra fora? Resposta, povo. O ideal é você colocar a parte brilhante pra dentro. Sério, professor? Por que pra dentro?
Porque se você colocar para fora, o que vier de fora, no caso, o frangão, ele tá esquentando por causa do fogo que é externo à vasilha, confere? Daí, esse calor que vem com a luz, por exemplo, por irradiação, se você colocar a parte espelhada para fora, esse calor ele vai bater aqui e vai voltar. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. E não entra. Se você colocar a parte espelhada para dentro, esse calor ele vai entrar. E ele não vai conseguir sair. Aí, fechou. Faz uma mini estufa lá dentro por causa da propagação de calor por irradiação. Isso vai deixar o teu franguinho mais crocantinho, com aquela pelezinha. Nossa, mãe. Enfim, não faz tão bem assim, mas é gostoso, né? Então, propagação de calor, tudo bem? Então coloca pra dentro, fechou? Parte espelhada virada pra dentro. Esse é o ideal. Show! Daí tinha esses três aqui. E vimos também essa partezinha, a parte de cálculo deste capítulo, foi a parte de fluxo de calor. E esse vai ser o desafio final, tá? Fluxo de calor é K vezes A vezes delta teta ou delta tesão. A gente sempre representou por delta tesão, né? Sobre L. O que é o L? A espessura. O A é a área que pode passar o calor. O delta teta é a diferença de temperatura entre os dois meios. O K é o coeficiente ou a condutividade térmica do material. E o φ é o fluxo. Isso aqui a gente já resolveu algumas questões, você está careca de saber. Show! Sabendo disso, povo, vamos resolver duas questões para fechar com chave de adamantio. Olha só, questão 7 dos complementares é essa aí. Na verdade, tá certo. Essa é a questão 7 dos complementares. É que tem desafio aqui, mas a questão é muito fácil. Olha só, vamos lá. A garrafa térmica, acho que eu errei colocar desafio ali. Não é um desafio. Não é um desafio digno para as nossas mentes. A garrafa térmica tem como função manter seu conteúdo em temperatura praticamente constante durante um longo intervalo de tempo. É constituída por uma ampola de vidro cuja superfície interna e externa são espelhadas. Você pode, toda a garrafa térmica, se você olhar lá para dentro da garrafa, vai ter a superfície espelhada, certo? E é espelhada tanto por dentro quanto por fora. Eu sei que a camada de fora tem outra camada mais externa, que é a parte que você vê, que é coloridinha e tal. Mas a parte de dentro é espelhada e a parte de fora dessa camadinha também é espelhada, tá? Beleza. São espelhadas para impedir a propagação de calor por irradiação. Se são espelhadas é para impedir propagação de calor pela luz. Fechou? Luz bate e volta. Então calor não pode entrar, calor não pode sair. Então aqui é irradiação. As paredes de vidro são más condutoras de calor, evitando-se a térmica. O vácuo entre as paredes de ampola dificulta a propagação de calor por... Beleza. Marque a alternativa que completa o texto corretamente. A reflexão, condução e irradiação, convecção, reflexão. A impedir a propagação de calor por irradiação. Daí ficou fácil, né? Ficou fácil porque com certeza é letra C. Daí, as paredes de vidro são más condutoras de calor, evitando-se a condução térmica. O vácuo entre as paredes da ampola dificulta a propagação de calor por convecção e condução. Perfeito, meu. Essa questão aí, massa, só para relembrar a questão da garrafa térmica. Só que a questão legal mesmo, ela vem agora. E daí fica o desafio para você resolver esta questão, que é a questão 7 do praticando. Meu, dá um pause e vamos resolver. E aí, conseguiu? Vamos lá. Questão 7. Fala o seguinte. 2 cubos de alumínio e de cobre são colocados lado a lado. Então tem 2 cubos, um de alumínio, um de cobre, certo? Colocados lado a lado, formando uma peça única. Professor, em forma de paralelepípedo. A aresta de cada cubo vale 10 centímetros. Tanto do cobre quanto do alumínio, 10 centímetros de aresta. É lado, certo? Aresta é lado. A extremidade de cobre do paralelepípedo está encostada em água fervente. Vou desenhar isso aqui. 2 cubos. Vou desenhar em 2D mesmo, tá? 2 cubos. Esse aqui é o cobre e esse aqui é o alumínio. Alumínio. Fechou? A parte de cobre, a extremidade de cobre está encostada em água fervente a 100 graus. Água fervente a 100 graus Celsius. E a outra extremidade está encostada em gelo fundente. Gelo fundente é aquele gelo que está fundindo, tá? Cuidado com a palavra, fundindo é a palavra certa, tá em 0 graus. Beleza? Tá. Qual é
a temperatura na qual os blocos de cobre e de alumínio encostam após o regime estacionário ser estabelecido. Você sabe o que é esse regime estacionário ser estabelecido? Após tudo entrar em equilíbrio. Qual que é essa temperatura? Dados, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobre é tal e o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio é tal. Povo, ó, essa questão aqui, ela é desafio por quê? Porque assim, a fórmula de fluxo é essa aqui, ó. K vezes A vezes ΔT sobre L, né? Beleza, desenhei, cada lado tem 10 centímetros, lembre-se disso, 10 centímetros, 10 centímetros, e ele quer saber justamente a temperatura que vai estar aqui, ó. E para essa, como ele fala que está em equilíbrio o regime, após o regime estacionário ser alcançado, quer dizer que o fluxo de calor de um lado tem que ser igual ao fluxo de calor do outro. É isso que quer dizer o regime estacionário ter alcançado. Fluxo de calor de um lado tem que ser igual ao fluxo de calor do outro. Sabendo disso fica fácil a questão, mas tinha que interpretar isso, sacou? Então, ó, vou fazer fluxo de calor de um lado, ou fluxo de calor do cobre, é igual ao fluxo de calor do alumínio. E daí, vamos abrir as equações. Fica K do cobre vezes área vezes variação de temperatura do cobre é igual a K do alumínio vezes área vezes variação de temperatura do alumínio. Isso tudo sobre L e sobre L. Só que qual que é o bizu? Ó, o L, que é a espessura da parada, que é o tamanho aqui, é igual para os dois. Se é igual para os dois, eu posso, ó, cortar fora esses L's aqui. E o A, que é a área que passa o calor de um para o outro, também é igual para os dois. Então também posso cortar isso aqui, ó, área com área. Vai ficar assim, o K do cobre vezes variação de temperatura é igual a K do alumínio vezes variação de temperatura. Fechou? Daí ficou fácil, né? Vou fazer aqui do ladinho, pode ser? Ó. Vou utilizar isso aqui para economizar flipcharts. Ó, o K do cobre, ele me dá. Do cobre vale 0,92. Então vamos lá. 0,92 vezes a variação de temperatura. O cobre está nos 100 graus. Então 100 menos a temperatura que eu quero descobrir. Menos aquele T ali. Show? Igual. K do alumínio, que vale 0,47. 0,47. Daí, ó, vou fazer ali no cantinho, tá? Observa. Ele tá a 0 grau e eu quero saber a temperatura aqui. Então, ó, é a temperatura T menos 0 grau. Se é menos 0 grau, nem vou colocar o 0 grau ali, tá? Então é 0,47 T. Essa é essa partezinha aí. Beleza, povo? Daí fica, aqui faz a distributiva, fica 0,92 vezes 100. 0,92 vezes 100 dá 92. 92 menos 0,92T, isso é igual a 0,47T. Show? Passei o 0,92 para lá, fica 0,47 mais 0,92. Deixa eu ver aqui, para ser mais rapidinho. 0,47 mais 0,92. Isso dá 1,39. Positivo, né? 92 é igual a 1,39T. E o T vai ser 92 divididos por 1,39, que dá 66,19. Então, 66,19 graus Celsius. Aqui, povo, fechou. Então, para finalizar este capítulo, tá aí uma questãozinha muito legal que você tinha só que interpretar e essa era a parte difícil realmente, tá? Que o fluxo de um lado tem que ser igual ao fluxo do outro porque atingiu o regime estacionário. Sucesso? Tudo bem? Mas, sabendo disso, nós fechamos esse capítulo aí e nas próximas aulas vamos tentar fechar junto, together forever, a parte B, a frente B. Beleza? Então, valeu galera por ter assistido essa aula. Ó, professor André Astro fica por aqui. Até a próxima. Tchau!